Olá, eu sou a Rubix e hoje eu vou resolver, na verdade, uma dúvida teórica a respeito do balanceamento da reação do óxido de ferro virando o óxido de ferro 3, né, virando ferro metálico mais gás oxigênio, tá? Bom, a pergunta do aluno era a respeito dos coeficientes que vão ficar, né, no ferro e no oxigênio. E eu sei que para essa reação específica causa um pouco de confusão. Então eu vou balancear por duas formas, tá? Pela variação do NOx, que é o que a gente chama de delta NOx, e pelo método íon-elétron, tá bom? Então eu vou começar aqui pelo delta NOx, né? Então veja aqui no óxido de ferro 3 eu já coloquei o NOx dos dois elementos químicos, né? O ferro aqui ele apresenta NOx mais 3, tá bom? Que é óxido de ferro 3, e o oxigênio na forma de óxido, ele sempre vai ter NOx menos 2. Tá? E aí eu coloquei aqui embaixo em azul. Bom, nos produtos a gente tem a formação de ferro metálico e de oxigênio, tá? Como os dois estão na forma de substância simples, o NOx desses dois elementos químicos são 0, tá? Então eu coloquei o ferro aqui 0 e o oxigênio aqui embaixo em azul, beleza? Então vamos lá. Vou fazer a variação de NOx primeiro para o ferro, tá? Então vamos lá. O delta NOx do ferro, então aqui, ele vai de 3 mais para 0. Então eu vou colocar aqui que o delta NOx dele seria igual a 3. Só que quando numa equação química os elementos têm índice de atomicidade diferente de 1, a gente precisa prestar atenção. O que é índice de atomicidade? É um númerozinho que aparece aqui embaixo, né, do elemento químico, que indica a quantidade de átomos que você tem naquela substância. Então é o seguinte, o ferro, o índice de atomicidade no óxido de ferro 3 é 2. E no ferro metálico é 1, né? Quando não tem nada é 1. Então eu sempre vou multiplicar o delta NOx pelo maior índice de atomicidade com o qual o elemento químico aparece na equação. No caso, o ferro aparece com NOx 2, com o índice 2. Então eu vou multiplicar. O delta NOx dele era 3 vezes 2 deu 6, tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa para o oxigênio. Então vamos lá. Eu tenho que pegar o delta NOx aqui do oxigênio, então ele está indo de menos 2 para 0. O delta NOx do oxigênio vai ser multiplicado pelo maior índice de atomicidade com o qual ele aparece na reação química. Então a gente tem um oxigênio aqui nos reagentes com índice de atomicidade igual a 3 e aqui nos produtos com índice de atomicidade igual a 2. Eu multiplico pelo maior. Eu vou multiplicar por 3, tá? A variação de NOx dele era 2, né? Vezes 3 ficou igual a 6. Beleza. Bom, e aí eu sei que é intuitivo para vocês fazerem o quê? Eu vou começar a fazerem o seguinte, ó. Essa variação de oxidação do ferro, ela é resultante de uma redução, tá? Vou indicar aqui pra gente. E a variação de oxidação do oxigênio é resultante de um processo de oxidação, só para a gente confirmar o fato de que se um elemento reduz, o outro obrigatoriamente precisa reduzir, tá bom? Então o que acontece, né? A gente fala sempre o seguinte, o coeficiente, a variação de NOx da oxidação vai ser o coeficiente daquele que sofre redução e vice-versa. Só que é o seguinte, né? Eu vou começar pelo oxigênio, tá? Então o oxigênio aqui ficou com o delta NOx dele vezes o 3 ali, ficou 6. E aí eu colocaria onde? Eu colocaria na frente de quem sofre redução, tá? Ou da substância que é produto da redução. Então eu tenho duas opções, ou eu coloco no ferro, ou eu coloco no óxido de ferro 3, ou eu coloco no ferro metálico, tá? E a gente sempre fala, né, para colocar onde tem o maior índice de atomicidade, então eu deveria colocar aqui. Só que o que acontece, né? Como essa substância é uma substância que ela sofre auto-oxido-redução, ou seja, ela oxida e reduz ao mesmo tempo, a gente dá preferência para colocar no produto da redução. Então, no caso, eu colocaria aqui. Eu colocaria o 6 aqui. E aí, o que vocês fariam? Vocês iam pegar agora aquele 6 roxinho e colocar na frente do oxigênio, mas eu não posso fazer isso. Por quê? Quando eu coloco esse 6 aqui que está em azul na frente do ferro metálico, eu já estou determinando que eu preciso ter
6 átomos de ferro do lado do produto. Então, significa que do lado dos reagentes eu preciso ter 6 átomos de ferro também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um 3 aqui na frente do óxido de ferro 3. Então, eu preciso primeiro balancear os átomos de ferro antes de ir para o oxigênio, tá bom? Então, eu vou colocar um 3 aqui, ficaram 6 átomos de ferro. E aí o que acontece? Quando eu coloco esse 3 na frente do óxido de ferro 3, eu já estou determinando o número de átomos de oxigênio do lado dos reagentes, tá? Então, eu tenho 9 átomos de oxigênio, do outro lado eu preciso ter 9 também. Então, ou seja, o que eu faria? Eu poderia multiplicar aqui por 9 sobre 2, tá? E aí, o ideal, se a gente quisesse deixar nos menores inteiros possíveis, é multiplicar todo mundo aqui por 2, para cortar com esse denominador aqui, e depois dividir por 3, tá? Que aí a equação que a gente vai chegar dos menores números inteiros seria essa daqui, ó. 2Fe2O3 virando ferro, falei multiplicar por 2, né? E depois dividir por 3. Acho que aqui vai ficar 4, é isso. Mais 3O2. Então, se a gente quisesse deixar com os menores números inteiros, a reação ia ter, o balanceamento da reação ia ter essa carinha aqui, tá bom? Bom, Rubix, mas e aí? Se eu tivesse, na verdade, em vez de começar com oxigênio, eu começasse com ferro. Bom, vou fazer aqui para vocês verem, ó, como que iria ficar. Vou só apagar aqui. Vamos lá. Se eu tivesse começado com ferro em vez do oxigênio. Então, vamos lá. A variação do número de inox do ferro, né, é 6, tá? E eu vou colocar onde? Eu vou colocar na substância ou no produto da substância que sofreu oxidação. Então, eu colocaria no óxido de ferro 3 ou no oxigênio. Aí, aquilo que eu falei, né? Como o óxido de ferro 3 é a substância que sofre oxidação e redução, eu vou colocar no oxigênio, tá? Então, eu vou colocar o 6 aqui. E veja que quando eu coloco 6 no oxigênio, eu já estou determinando o número de átomos de oxigênio do lado direito da minha equação. Então, eu tenho 12 átomos de oxigênio aqui. Então, eu vou ter que balancear do outro lado primeiro, antes de balancear o ferro, tá bom? Então, eu tenho 12 átomos de oxigênio do lado direito, preciso ter 12 do lado esquerdo. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar aqui por 4, tá? Então, 4 vezes 3 deu 12. E aí, quando eu coloco esse 4 aqui, eu já estou determinando o número de átomos de ferro. Então, ficou 4 vezes 2, 8. Preciso colocar um 8 na frente do ferro. E veja que se a gente dividir tudo por 2, a gente vai chegar exatamente nesse balanceamento aqui de baixo, tá? Ele não vai mudar. Tudo bem? Então, tanto faz você fazer ou pelo ferro ou pelo oxigênio, desde que a gente preste atenção a esses detalhes, que antes de balancear o outro elemento químico, a gente precisa prestar atenção se a gente já determinou o número de átomos de um lado da equação química, tá bom? Então, essa seria a forma que a gente faria pelo delta Knox. Se a gente quisesse fazer pelo método íon-elétron, né? O método íon-elétron, ele vai envolver, na verdade, o processo de semi-reações. A gente dividir essa reação química em semi-reações. Então, o que acontece? Né? A gente viu ali, do outro lado, que quem sofre oxidação é o oxigênio. Então, a gente tem que pensar assim. No óxido de ferro 3, o oxigênio, ele se apresenta como o íon O2-, tá? E aí, esse O2-, ele tá virando o quê? Ele tá virando o O2. Beleza. Por que eu sei que ele está oxidando? Porque o NOx dele está aumentando, tudo bem? Bom, o que eu faço para balancear pelo método íon-elétron? Bom, vou olhar o seguinte, né? Primeiro eu preciso balancear o número de átomos do elemento químico em questão. Então, o oxigênio, eu tenho 2 do lado direito e 1 do lado esquerdo. Eu posso multiplicar aqui por 2, tá? Só que veja o seguinte, né? Sempre que a gente tem uma semi-reação, uma reação química, a carga elétrica do lado esquerdo, o total de carga elétrica do lado esquerdo tem que ser igual ao total de carga elétrica do lado direito. Então é o seguinte, se a gente parar para pensar, a gente tem um total de carga igual a 4 menos aqui do lado esquerdo, porque é 2 vezes o 2 menos do oxigênio, tá bom? Então cada oxigênio contribui com 2 cargas negativas. Então do outro lado eu preciso ter 4 cargas negativas também. Tá? Quando eu quero carga negativa, eu faço o quê? Deixa eu arrumar aqui, íon, elétron. Quando eu quero carga negativa, eu balanceio com elétron, tá bom? Então, eu tenho que adicionar aqui 4 elétrons para balancear a quantidade de carga elétrica. Beleza. Semi-reação de oxidação está pronta. Agora, a nossa semi-reação de redução. Então, a gente tem o ferro que se apresentava no óxido na forma de ferro 3+, tá? Virando ferro metálico. Ferro metálico, que é o ferro 0.
Beleza. O que acontece? Nesse caso, o número de átomos de ferro já está balanceado. Eu tenho um ferro do lado esquerdo, um ferro do lado direito. Não preciso mexer nisso, tá? Só que a carga elétrica não está balanceada. Veja que do lado direito a gente tem carga elétrica igual a zero e do lado esquerdo a gente tem uma carga elétrica positiva, né? Um total positivo. Então o que eu preciso fazer? Para eu neutralizar essas três cargas positivas, o que eu posso fazer? Eu posso adicionar 3 elétrons aqui para poder zerar essas cargas positivas, tudo bem? E aí a gente fica com essas duas semi-reações. Só que o que a gente quer é a reação global, né? A reação balanceada. Bom, então como que vai ficar? O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que igualar o número de elétrons. Lembra que numa reação de oxidação, o número de elétrons, né, provenientes da oxidação tem que ser igual aos elétrons que vão ser recebidos ali na redução. Então o que eu posso fazer? Vou trocar aqui a cor, deixa eu colocar em vermelho. Então olha o seguinte, a gente iria multiplicar essa equação aqui, semi-reação, desculpa, por 4, e multiplicar essa semi-reação de oxidação por 3, tá? Então, ó, quando eu faço essa multiplicação, como que vai ficar a nossa reação global? Vamos lá. Quando eu multiplico, né, o 2 do óxido pelo 3, vai ficar 6 óxido. Aí agora embaixo, né, o ferro 3+, quando eu multiplico por 4, fica 4 ferro 3+. Os elétrons, né? Quando eu multiplico esses 3 elétrons por 4, vai dar 12. Só que esses 12 elétrons totais, eles vão cortar com os 12 aqui de cima, tá? Então eu não preciso me preocupar. Na reação global não vai aparecer os elétrons. Tudo bem? Beleza. Nos produtos, eu vou multiplicar o coeficiente 1 do oxigênio aqui por 3. Então vai ficar 3O2 mais... E o ferro eu estou multiplicando por 4 ferro. Beleza. O que acontece, né? O óxido de ferro, gente, ele se apresenta na fórmula de Fe2O3. Ele não apresenta na forma dissociada. Então, a gente tem que colocar o óxido de ferro na forma certinha. Então, é o seguinte, ó. Vamos lá. O que eu faço? Eu escrevo a fórmula do óxido de ferro 3, que a gente sabe que é Fe2O3. E eu balancei o número de átomos. Eu não tinha 4 átomos de ferro e 6 de oxigênio, tá? 4 átomos de ferro, como é que eu faço para colocar aqui? Eu coloco um 2 aqui na frente, né? Que esse 2 multiplicado por 2 vai dar 4. E automaticamente o oxigênio fica balanceado, tá? Porque eles estão nas proporções certinhas, tá? Então fica 2, 3. Veja que a gente chegou no mesmo balanceamento da equação anterior. Então, ou seja, eu vou colocar aqui em cima que o balanceamento ficaria 2, 4, 3. Então, esse seria o balanceamento da nossa equação química. Tudo bem, gente? É isso. Obrigado. Tchau, tchau.